Eu cheguei aqui nesta igreja, eu tinha mais ou menos 5 anos de idade. A minha mãe conheceu a Jesus através de umas senhoras que vieram do interior e elas se reuniam aqui nesta rua, em uma casa que já não existe mais. E essas senhoras foram fundadoras, que a igreja não era aqui. A igreja começou com mulheres, aqui na Fernando da Cunha. Então, eu morava na São Bartolomeu, aqui na rua de trás, meu pai tinha uma casa, e ali elas convidaram minha mãe para vir assistir os cultos que elas faziam aqui na rua. Minha mãe começou a vir, e eu era uma das meninas, as filhas mais novas da minha mãe. E através desses cultos, a minha mãe aceitou Jesus. Depois de um tempo, foi construída aqui a igreja, bem pequenininha, e aqui eu vim com a minha mãe e essas senhoras, depois de muito tempo, é que foi transformada em igreja. Porque primeiro foram as mulheres que começaram o trabalho. E aí depois elas vieram e começou a formar a igreja. Nesse período, muitas coisas boas aconteceram. Eu costumo dizer que a minha infância aqui é que eu tenho marcas muito profundas, que eu não esqueço. Aqui eu fiz parte da sociedade de crianças daqui da igreja. Eu era bem pequena, eu lembro que as mulheres iam para as reuniões na primeira igreja do Rio. Tinha uma assembleia de mulheres todo ano. E eu sempre acostumava andar segurando a saia das irmãs. E uma coisa que me marca, que até hoje eu não esqueço, era o trabalho que era feito nos lares. As mulheres saíam com sol de 40 graus, 3 horas da tarde, é que elas faziam as reuniões no bairro. Subia Alvarenga Peixoto, com o sol quente lá naquele morro. E eu era a única criança que ia junto. Porque a minha mãe ia com essas mulheres e eu ali juntinho dela. Eu fui criada no meio das mulheres da igreja, as senhoras. E ali fazia reunião nas casas das pessoas. Cada semana era numa casa. Eu não tive mensageiras, que naquela época acho que não existia, nem mensageira do rei. Aí eu passei para a Sociedade de Moças. Sociedade de Moças foi um período muito bom, quando era minha líder, essa que faleceu há pouco tempo, irmã Joema, que era da família dos fundadores aqui da igreja. Lembro da igreja velhinha, era uma igrejinha pequenininha lá atrás, mas era uma coisa tão gostosa, tão gostosa. E uma marca desta igreja é que essa igreja aqui era marcada como uma das melhores igrejas da região. Todos os concursos que tinha de juventude, de criança, de moças, essa igreja tirava o primeiro lugar. Nós tínhamos muitos troféus, né? Ganhava muitos prêmios. Tinha concurso de poesias, concurso aqui, nós tínhamos congresso de música, que vinha representante de toda a Leopoldina participar, tinha um júri, são coisas que, né, no tempo da juventude, o júri ficava e os jovens se apresentavam naquele concurso e quem ganhasse levava um prêmio, mas vinha muita gente. Esta igreja era uma igreja que às vezes não tinha lugar para sentar. Todo mundo gostava de vir na primeira igreja. Lembro que tinha uma família aqui do lado, né? O irmão chamava Eugênio. Eu conheci ele assim, já no final da vida dele. Família de fundadores da igreja. Irmão Eugênio, ele doou o terreno para a igreja construir o templo. Naquela época era muito difícil a aquisição de um terreno, então ele doou. E aí foi construída a igreja. E a gente começou a crescer, e até que nos tornamos adultos aqui. E teve muitas histórias boas. Passaram por aqui pastores, como as irmãs relataram, né? O pastor, eu fui batizada, tive a honra de ser batizada pelo primeiro missionário enviado pela primeira igreja batista a missões mundiais,
que chamava-se Missões Estrangeiras, pastor Elcio da Silva Lessa. Fui batizada por ele com 12 anos de idade, aceitei a Jesus, não tive dificuldade, porque eu já vinha frequentando a igreja. Tínhamos muitas meninas, que chamava Iber naquela época, hoje é Ciem, que trabalhavam aqui, vinham os domingos lá da Tijuca, se hospedavam nas casas, a gente levava para almoçar nas casas. Casaram depois com pastores, elas eram professoras de criança, faziam EBF aqui na igreja. Então, teve um período muito relevante aqui na igreja, muito bom. Então, foram coisas que passaram que a gente jamais vai esquecer. Eu digo a vocês, tudo que hoje a gente passa nas igrejas, hoje, problemas, a gente permanece, porque nós tivemos uma boa base. A base cristã foi forte. Então, vem as coisas, nos abala, mas a gente não fica correndo daqui para ali. A gente permanece fiel. Nós passamos aqui por alguns pastores, né? Pastor Elcio Lessa, pastor Samuel Macedo, pastor Almir Ribeiro, pastor Levi, Sérgio Glória, que teve a sua história aqui marcada. E essa igreja foi uma igreja muito amorosa. Sempre foi. Quando se pede, ela dá. Se você pede um, ela dá 10. Sempre teve o coração aberto. Então a história da primeira igreja é uma igreja que realmente marcou a época e ainda vai marcar muito mais ainda. E uma das coisas também que eu queria dizer para vocês, que era uma igreja que evangelizava. A igreja não ficava nas 4 paredes, ela saía para a rua. E nós participamos disso. Eu lembro da juventude daqui da igreja que botava, não tinha aparelhagem, mas botava-se aquele aparelho, aquele negócio, uma corneta. Saía todo mundo a pé para a Praça de Vigário e com uma caixinha nas costas, os jovens. E essa época marcou muito, o pastor Pacheco era um grande evangelista. E a gente ia para a Praça Catolé e os jovens cantavam na praça, pregava, não tinha fio, não tinha nada, era um gogó mesmo. Então aquilo ali, e quando vinha da praça já vinha trazendo pessoas para assistir o culto. Os EBF daqui eram mais de 100 e poucas crianças, muita criança. E tem a marca do chapeuzinho, né, que a gente fazia, né, comprava, naquela época fazia, o chapeuzinho EBF, Escola Bíblica de Férias. E a gente saía, tanta coisa, gente. Nós saímos pela Rua Fernando da Cunha, no último dia, as crianças marchando, cantar, marchai criança, marchai avante. E as crianças enfileiradas, nós andávamos pela essa rua enfileirado com as criancinhas, tudo da EBF. E a rua ficava. Depois a gente voltava, as crianças entravam marchando aqui. Então foram assim coisas que realmente edificaram a igreja, tivemos trabalhos com famílias também. Muita coisa boa aconteceu aqui, congresso de juventude. Aqui na Leopoldina não tinha igual o da primeira igreja. Vinha jovem de tudo quanto era igreja se reunia aqui. Então foi uma época realmente marcante. Espero terminar meus dias aqui nessa igreja. Aqui eu fiz meus 70 anos, os 50 anos não pude fazer porque foi a época que Sérgio Glória estava aqui, eu me retirei, foi na segunda de Jardim América, mas eu tenho a recordação dos meus 70 anos que não tinha lugar aqui afora, a festa foi feita aqui. E para a honra e glória do Senhor, estou aqui, continuo trabalhando, já pedindo minha aposentadoria por tempo de serviço, mas eu sou muito feliz, eu fico muito feliz e essa igreja faz parte da minha vida. Eu não sei viver sem a primeira igreja Batista de Vigário Geral. Mas uma coisa que precisa ser observada, que as pessoas daquela época permanecem unidas até hoje. Dificilmente, na época de hoje, as pessoas se unem e permanecem juntas. Vocês vão reparar, podem ver que aqui tem amizades de mais de 50 anos, sem nenhum atrito. A harmonia sempre foi uma fama, foi uma marca da primeira igreja. Quem é que pode dizer que eu e Derli nos conhecemos desde quando? Com Marina, com Celi,
Nós temos as nossas diferenças, mas a gente mantém uma amizade tão forte. Ana Maria, são coisas que a gente não consegue separar. Nós estamos unidos, que a gente possa ver essa igreja cheia, como tantas vezes, né, naquela época, não tinha bancos para as pessoas sentarem, a gente ficava com pessoas em pé, quando tinha os eventos, todo mundo em pé dos lados, e a gente fica assim, imaginando que isso um dia vai voltar a acontecer. E o nosso sonho, a nossa oração, é que o novo pastor possa ter essa visão de que a igreja realmente é do Senhor, que a gente precisa se unir para que haja um crescimento único aqui no nosso meio. Amém?